na organização do culto. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Pode destacar aí, irmãos, só o verso 1. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente olha para esse versículo, a pergunta que poderia surgir é uma pergunta: nesta casa, diga comigo isso, nesta casa? Vamos mais uma vez, nesta casa. Irmão, isso aqui é sério. Se você for observar isso aqui, escute bem, logo nesta casa, rapaz. Olha como é que Deus faz, escute bem isso aqui. Logo nesta casa, nenhum de nós hoje, nem pastor, nem missionário, teria essa coragem de ir dormir na casa de quem? De uma prostituta. Eu não vou pregar, eu só quero pontuar algumas coisas para a igreja aqui esta noite. Existem casas que Deus pode entrar nela, mas existem casas que Deus não entra. Eu quero que você hoje vá para a sua casa com essa mensagem. Existem casas que Deus pode entrar nela, que Deus está nela, mas existem casas que Deus não se faz presente nela. Eu vou só mostrar 2 exemplos bíblicos. Quando você lê Gênesis 19, 2, a Bíblia diz que vieram os anjos e foram à cidade de Sodoma e Gomorra. E quando chegaram lá, Ló percebeu que eram 2 anjos de Deus. E o verso 2 diz assim: e ele insistiu com eles, para que entrassem em sua casa, lavassem os seus pés e ficassem a noite ali com ele. Aí a Bíblia diz: mas eles disseram: nós vamos passar a noite na rua. Escute bem. Anjos de Deus não quiseram entrar na casa de quem? De Ló. Irmãos, isso aqui é sério. Mais na frente, você vai entender uma coisa interessante. A Bíblia mostra que nem a mulher de Ló, nem os futuros genros estavam prestando. O Senhor não tinha prazer de entrar na casa de Ló. E isso parece um paradoxo, porque aqui você tem uma casa aonde os anjos não querem entrar. Mas vocês sabiam que tem casa digna e tem casa não digna? Mateus capítulo 10, verso 13. Entrai nesta casa, e se ela for digna, a paz estará nela. Mas se ela não for digna, a paz voltará para ti. Olha aí, casa digna e casa não digna. A palavra Bait, que é a palavra hebraica, fala de local, fala de ambiente. A casa é um ambiente. Mas a grande questão é, esse ambiente produz alguma vibração? Não. Produz alguma mudança? Não. Mas as pessoas que estão neste ambiente, elas podem influenciar. E só para os irmãos observarem uma coisa, me parece que é Jeremias capítulo 22, se eu não estou enganado, verso 13. A Bíblia mostra, através do profeta Jeremias, olha aí: ai daquele que edifica a sua casa com o quê? Olha para cá: maridão injusto,
a esposa injusta, não são sinceros, querem coisas ilegais, tem carro, tem fazenda, tem casa, mas é na injustiça, Deus não entra naquela casa. E os seus aposentos sem direito, que serve de serviço do próximo, sem remunerá-lo, irmão que contrata funcionária e que não vê a funcionária como digna de um salário, não vê a funcionária como digna ou digno de um serviço. Tem irmão que só porque o rapaz é jardineiro, ele não dá nem bom dia para o jardineiro. Tem irmãos que é dono de casa, ele trata a pessoa lá sem nada, sem valor, sem respeito. Pastor Marcos, uma vez uma senhora disse para mim, eu disse para ela na minha casa, eu disse: olha, venha almoçar conosco. Ela foi passar roupa, ela disse: não, pastor, uma negra, uma senhora negra, ela disse: pastor, não, eu trabalho em várias casas de pessoas de nome, de posição, mas eles não aceitam sentar à mesa. Eu disse: não, aqui não tem isso não, venha comer aqui, depois a senhora cuida do seu serviço. Deus não abençoa uma casa aonde a irmã é prepotente, aonde a irmã trata a outra como se ela não fosse ninguém, ou o irmão desfaz do outro só porque é pobre. Deus não está nesta casa. O negócio é sério. Que se serve do serviço do outro. Tem irmão que contrata uma pessoa, aí quando a senhora termina e diz: foi tanto, por esse servicinho aqui, por esse servicinho, que eu achei tão fraco o seu serviço. Rapaz, dá teu dinheiro, rapaz. Deixa de humilhar os outros. Deus não está nesta casa. E não dá o salário do seu trabalho. Olha aí. Que é muito fácil a gente cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, mas às vezes tu é ruim. Tu é ruim. Eu conheço muitos assim. Ai daquele que edifica a sua casa. Pode passar. Isso aí é 12, 13, vai. 14. Que diz: edificarei para mim uma casa. Eu vou fazer uma mansão para mim. E os aposentos largos. E abre as janelas, forrando. Irmão, tem nada moderno nesse negócio, está tudo na Bíblia. Forrando de cedro, pintando de vermelhão. Era a cor da época. Porventura reinará tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Deixa eu dizer uma coisa. Os anjos não ficaram na casa de Ló. Jesus disse que a casa digna e indigna. E só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Em Jó capítulo 5 a Bíblia diz: tu rodarás, tu andarás e saberás que a tua tenda está em paz. Esses cultos de família que a gente faz aqui, irmão, não é só para cantar não. É para mexer conosco e para que a nossa casa seja uma casa agradável, que Deus esteja nela. Que Deus esteja nela. E observem bem, quem de nós entraríamos na casa de Raabe? Quem de nós? Eu vou só dizer aqui, escute bem. Eu vou só dizer, primeiro, uma casa de um endereço contaminado. A primeira coisa, a casa de Raabe, a dona da casa, Raabe, o nome no hebraico quer dizer largo, amplo. Ela era uma mulher de vida comprometida. Ela era o que o texto diz? Ela era prostituta. Mas quem estava mandando aqueles espias, 2 espias, para olharem a terra, espiarem a terra, e no endereço de Deus, na agenda de Deus,
Na providência de Deus estava a casa de Raabe. Que esta noite a tua casa esteja no endereço de Deus. Esteja na agenda de Deus. Oh, irmão. Oh, mas é bom. A casa de Raabe, irmão, não prestava. A casa de Raabe era um local, um prostíbulo. A casa de Raabe era estigmatizada. Mas por que, pastor Zéu, que Deus começa com a casa de Raabe? Porque Jericó era a fortaleza do mal. Jericó era a sede de muitos pecados. E Deus, para mostrar que ia começar a derrotar Jericó, ele começa na casa de quem? Na casa de Raabe. Aqui é um sinal, essa casa de Raabe é um sinal. Ora, se Jericó era forte e tinha todo tipo de pecador imoral, por que Deus começa com a casa de Raabe? Deus começa conquistando uma mulher de lá. E a mulher tinha a vida totalmente contaminada. Mas o primeiro sinal é que Deus, ele já tinha o endereço certo. Ele botou os 2 espias para irem dormir na casa de quem? Eita, irmão. Na casa de Raabe. É assim. Então essa casa, primeiro, Deus já tinha o endereço dela. Era uma casa marcada pelo pecado, pela imoralidade. Mas aqui mostra a graça soberana de Deus. Aqui mostra que Deus não está olhando para a condição social, não está olhando para o mérito da pessoa. A Bíblia mostra que Deus age quando a pessoa já começa a se arrepender. Não importa se a tua casa foi ponto de venda de droga, prostíbulo, local de imundícias. Se você começar a se arrepender e a entender que há um Deus dos céus, Deus trabalha na tua casa. A Raabe, a casa não prestava, mas o coração agora começa a se quebrantar. Ela começa a esconder 2 homens, mas ela sabia que não eram 2 homens qualquer, eram 2 homens servos de Deus. Jericó tinha fortaleza do mal, tinha magia, tinha tudo que não prestava, mas ela já esconde, dando a eles segurança, proteção, amparo, porque ela sabia que o Deus daqueles homens era o Deus que vinha agindo na história. Oh, meus irmãos. E ela leva os homens para aquela casa. Isso aqui é interessante, irmão. Essa casa, ela vai ser inclusa na graça de Deus. Por que ela vai ser inclusa? Aqui nós temos uma casa que vai ser inclusa. Ela esconde os espias. E depois da ação ela diz: eu quero te fazer um pedido para os senhores. Eu quero fazer um pedido. Que vocês protejam a mim e a minha casa, toda a minha família. Porque eu estou escondendo vocês, eu estou protegendo vocês. Verso 11, 10, 11, 12. Porque nós já sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa casa começa a ser um lugar de culto. Quando eles dizem para ela: peguem um fio de escarlate e coloque lá. Porque este é o sinal, quando Deus nos entregar a cidade, a tua casa vai estar dentro da nossa aliança. A casa de Raabe era uma casa de uma prostituta, mas agora se torna o lar para hospedar 2 homens de Deus. Mas por que eles se tornam lá? Porque o coração dela já estava quebrantado.
Então o que Deus faz com essa casa de Raabe? O Senhor salva a casa de Raabe. E não somente isso. Pela graça de Deus, Mateus 1,5, Raabe, pela ação dela, pela proteção dela, pelo trabalho dela, pela fé dela, ela é inclusa na genealogia do Messias, o Filho de Deus. Coloca aí, irmão, olha aí. E Salmão gerou de quem? De Raabe. Eita, irmão, tu pode ter uma história suja, a tua casa pode ter sido podre, mas quando Jesus entra nela, Ele também coloca a tua história no livro dele. É assim. Então a casa de Raabe, primeiro, se torna um local para hospedar homens de Deus, e era chamada uma casa de uma prostituta, mas essa prostituta vai entrar nas páginas da Bíblia, na genealogia do Messias. Segundo, essa casa vai ter a presença do sinal do sangue do Cordeiro, o fio de escarlate. E em terceiro lugar, essa casa, ela era um sinal de que a derrota do reino das trevas já estava começando. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja: como foi que Deus começou a conquistar Jericó? Ele começou por onde? Bem? Pela casa de Raabe. Então era o primeiro sinal de que lá eles não teriam vitória contra o povo de Deus, porque uma mulher de vida comprometida, prostituta, cheia de idolatria, mas ela já começava a mostrar sinal de que queria o Deus de Israel. Oh, irmão, Deus tem uma mensagem hoje aqui para vocês. Ela conhecia a história, porque preste bem atenção, não é só eu cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Não, ela começou a entender. Coloca o verso 10. Ela sabia, ela passou a ter fé, porque olha aqui, ó, olha como é a fé de Raabe. A Bíblia diz que a fé vem pelo, Romanos 10:17, a fé vem pelo, porque temos ouvido que o Senhor, eita, o 9? Ele quer o 9, bota o 9. Olha aí. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta. Primeiro, ela sabia que não era guerra militar, não era estratégia militar, não era sabedoria de Josué, não era sabedoria de Moisés. Ela entendia que era Deus, não era negócio de macumba, feitiço. E ela disse assim: aqui está todo mundo. Irmãos, vocês sabiam que a Raabe, ela provoca no povo de Deus uma mensagem tão forte, que quando os dois espias voltam, olha o paradoxo, ele mandou quantos espias? 2, e lá Moisés mandou quanto para olhar a terra? Eles viram que a terra era boa, está lá em Números 13, a terra era boa, mandava leite e mel, eram 12 crentes, todos voltaram desviados, só 2 ficaram crentes. É assim. Porque tem crente que não tem fé, tem crente que quer inspecionar, quer olhar o negócio. E agora ele manda 2. Ele aprendeu a lição, aprendeu com Moisés. Ele disse: eu não vou mandar 12 que só deu fuxico. Eu só vou mandar 2. Às vezes tem irmão que pensa que é com a multidão zona que ele vai fazer as coisas. Às vezes na multidão que está ali tudinho, só tem a fuxico, é melhor só 2 do que 10. Às vezes tem 10, mas só ora 1. Não é assim? Aí, observem bem, 2 vão para lá, mas quando chegam lá, os 2 que foram enviados voltaram com a fé fortalecida. Agora eu pergunto: quem fortaleceu a fé dos 2 espias? Ela disse assim: não precisa nem vocês darem volta na cidade, nem precisa inspecionar nada. Outra coisa, aqui não tem poder, aqui não tem deuses que possam mexer com vocês. Aqui está todo mundo com medo, ninguém entra, ninguém sai, porque nós já sabemos que o Deus de vocês, eita glória, é Deus em cima nos, e é Deus embaixo na terra.
Irmãos, quando esses dois homens voltaram, eles disseram: Josué, pode entrar, lá a cidade é nossa. E começou na casa de Raabe. Só que deixa eu dizer uma coisa, a casa de Raabe não prestava, era uma casa de prostituição, era uma casa de uma vida social marcada por erros. Mas essa casa vai se tornar um sinal, essa casa vai se tornar refúgio de homens de Deus. Olha, rapaz, que coisa linda, essa casa vai ser alcançada pelo endereço da graça. Por que que Deus mandou para a casa dela? Agora ela vai, olha para cá. Deus mandou para a casa dela porque ela já estava convertida. E lá em Tiago 2, está bem aí? É porque Deus botou para mim dizer essa palavra, porque eu vou dizer uma verdade bem aqui, já para vocês, tudinho. Eu não ia pregar, não vou pregar não, é só uma palavrinha, que eu gosto de pregar, é 40 minutos. Mas eu só quero dizer para vocês uma coisa que Deus está botando aqui no meu coração. Mas eu tenho que ler primeiro a base bíblica, para que vocês entendam. Tiago 2, está bem aqui na palavra de Deus, só para vocês terem uma ideia. Verso de número 25. Irmão, 25, coloca aí. A Raabe, irmão, entrou na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, na genealogia, e até o Tiago falou dela. Olha aí. E de igual modo, Raabe, novamente, ela era o quê? Deus não tirou o estigma dela. Porque tem irmão que erra, peca. Aí depois que se converte, a pessoa diz: fulano era... Não, irmão, eu não sou mais... Não me fala assim mais não. Tem que falar para tu saber de onde tu veio. Para saber que tu não valia nada. A Bíblia diz que Deus transformou Jacó em Israel. Não foi assim? Mas quando Deus fala toda vez, nunca chama de Israel. Só chama quando? O Deus de Jacó. Está lá no Salmo 46. Por que Deus não diz assim? O Deus de Israel. Quando Deus diz o Deus de Jacó, é para te lembrar que tu era mentiroso, sem vergonha. Oh, rapaz. Ela tá na Bíblia, irmão. Olha aqui primeiro, né? De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras. Quando recolheu, preste bem atenção. Ela fez a obra de esconder os espias, proteger eles e defender. Eu pergunto, foi isso que salvou ela? Foram as obras? Não. Mas por que ela já escondeu os espias? Porque ela já tinha tido a fé no Deus de Israel. Aí pronto, aí recolheu os emissários e despediu por outro caminho. Pronto, aí o Hebreus 11:38, não é isso? 31, coloca na tela. É a mulher que Deus está salvando. Vamos lá. Essa mulher entrou na genealogia, entrou na carta de Tiago. 31, coloca aí. Mas é bom a Bíblia, irmão. Pela fé, olha aí, agora terminou. Pela fé, eita. Né? Ela agora é crente. Pela fé. Diga isso comigo, irmão. Pela fé. Diga, igreja, pela fé. Eita, meus irmãos. Irmão, quando a fé entra na casa. Mas é bom. Hoje tem muito crente que tem a casa e diz que é crente socialmente, mas nunca a fé em Cristo entrou. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Ela acolheu os espias na casa dela porque ela tinha. Então pronto, eu falei aqui, nesta casa, diga comigo mais uma vez, logo nesta casa. Vamos dizer, nesta casa. Esta casa. Essa daí. Essa casa aí. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, a providência divina é algo muito importante, só Deus conhece. A Bíblia diz em João 4 que Jesus Cristo, ele ia passar por onde? Samaria. Mas ele encontrou uma mulher. Na hora que ninguém estava lá, meio-dia, foi o horário que Jesus passou. Agora olhe para mim aqui.
Jesus passou no poço, ela sozinha. Jesus descascou ela. Jesus, porque tem irmão que quer ser crente do seu jeitinho, da sua maneirazinha. Olha, pastor, eu não gosto que ninguém entre na minha privacidade, cheio de pecado velho. Aí Jesus disse assim: me dá dessa água. E ela toda cheia disse: ninguém na cidade gostava dela. E aí ela agora querendo descontar, como se tivesse moral. Quem é tu para pedir de beber a mim que sou? Samaritano. Jesus: rapaz, me dá da água. Porque se tu soubesse quem é que está te pedindo, tu pedirias, ele te daria. Aí ela começou a se abrir. Ô Jesus, me dá para que eu não venha mais para cá. Esse poço é uma desgraça na minha vida. Eu só venho nesse horário porque eu não aguento as outras fuxiqueiras. Aí Jesus disse: está começando. Aí ela se quebrantou. Tu não tem com que tirar? E o poço é fundo. Ele disse: mulher, quem bebe desta água, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela disse: esse homem não é qualquer judeu. Esse homem é outra coisa. Aí ela se abriu. Aí quando ela começou a se abrir, aí Jesus disse: é agora. Minha filha, faz o seguinte, chama teu marido. Olha onde Jesus foi. Eu li um teólogo que diz que se você pegasse hoje, Jesus nem sabia evangelizar e nem pregar dentro de contexto. Porque ele começa falando de água e no meio da água ele mistura com o marido. O que tem água com o marido, irmão? Me diz na ordem do evangelismo. Que a gente diz: olha, o tema tem que ser de acordo. É assim? E Jesus no meio da mensagem: tu quer beber? Tu quer beber? Ele disse: eu quero. Vai chamar teu marido. Olha a conversa. Aí ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: está deixando de ser mentirosa. Porque evangelho é evangelho. Marido que é crente, lá vai agora. Marido que é crente e dorme lá na casa do cachorro com raiva da mulher. Tu não tem crença, irmão. Tu pode largar banda de mão, tu pode largar coral de mão. E se aqui no púlpito também tiver um de vocês, pode largar de mão. Marido que diz que é crente e se emburra com a mulher de noite, pega o lençol e se trava no lençol, ainda fica assim fazendo na cama para ela cair. Tu não é crente, irmão. E a Bíblia diz: julgai segundo a reta justiça. É assim ou não é? Tu não é crente. Tu pode ser da Assembleia de Deus, ter cartão de membro, marido que joga as coisas no chão, pega o celular da mulher. Aí ela diz: meu bem, é porque é o seguinte. Aí ele já na ignorância: tu vale nada, bicho é ruim. Pega o celular. Tu não é crente, irmão. Esmurra a parede. É assim, esmurra a parede, não é? Pá, quebra. Aí passa, taca a porta como se a porta tivesse. Tem muitos assim. Então vou logo dizer para vocês: não é crente. Tu pode cantar bem, tu pode ter gogó, tu pode estar em banda, mas não é crente. Não é crente de jeito nenhum. A irmã também, você que diz que é mulher de Deus, diz que é crente, zangada que ninguém controla, uma fera. Fera, tem irmã que é fera. Minha filha, esse arroz ficou com um pouquinho de sal, um pouquinho. Pois come. Aí sai feita um diabo. Irmão, se eu for fazer esse cultinho aqui, negócio de família, só para vocês ficarem aqui: minha casa será a casa de bênção. Tu tem que prestar primeiro, rapaz. A tua casa tem que começar a mudar. Oh, aleluia. Só é bom cantar quando se está transformado. Vem para a Assembleia de Deus, não é assim? A Bibliona debaixo do braço. Aí está aqui, eu conheço muito, eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Esses irmãos falam aí de mim, eu não ligo não, porque eu prego a palavra de Deus. Um dia desse eu disse aí na internet: ó, irmão, tem um bocado de ciclo de oração que não presta. Aí as irmãs: esse pastor não sabe o que ele está dizendo. Eu sei que tu é a primeira língua grande. Eu sei. Eu nasci foi, irmão, nasci foi na Assembleia de Deus.
Olha, um dia, um irmão disse para minha mãe: irmã Raimunda, entregue esse negócio aí, irmã Raimunda. Entregue. Porque a mãe, ela não era culta, mas a mãe era uma mulher dedicada. E aí os irmãos na cidade cortando. Aí pronto, e a mãe servia a Deus com alegria e pronto. Aí os irmãos, não, e tal, pronto. Eu disse, bem, apressa daí, tu quer trabalhar com negócio de mulher, Derian? Porque eu aguento, tu aguenta? Não sei o que, olha. Aí pronto, eu me lembro que eu vi a mãe com um pano no ombro, chorando. Um irmão até disse uma vez, a irmã Raimunda é analfabeta, está assim na frente de oração, tem muita irmã culta, mas é em pecado. É assim, é culta, mas é fuxiqueira, é culta, mas não ora. Aí eu vi várias vezes ela chorando, que a mãe era chorona, eu vi ela chorando. A casa para Deus está nela. Tem que começar como Raabe. Raabe não prestava. Raabe era uma prostituta. Deus deixou de ir na casa dela porque ela era prostituta. Mas quando Deus vai lá, ela já está sabendo que Ele é o Deus que controla a história. Oh, aleluia. Ela já está pronta para tudo. Nem que eu morra, mas eu quero a minha família salva. Eu vou fazer uma pergunta de Deus. Quem de vocês que estão aqui, que a família é toda desviada, e vocês estão batalhando para a família entrar na salvação de Deus? Pastor, meu tio não é crente. Aí, mas será se o teu tio vê crença em tu? Para dizer, eu quero o Deus dessa família. Vê a moça, vê o rapaz, vê o sobrinho, esse teu sobrinho, essa sobrinha tem crença. Para a família admirar e dizer, um dia eu quero Deus do meu tio, um dia eu quero Deus da minha tia, um dia eu quero Deus da minha avó, um dia eu quero Deus da minha prima. Porque ela reuniu e disse, olha, não era só para ela, eu quero toda a minha família. Oh, meus irmãos. Aprenda isso. 3 coisas que a casa de Raabe se torna. Qual foi a primeira? Vamos ver se vocês estão lembrados. Ué? Esqueceram. A casa de Raabe se torna um endereço da graça divina. A casa de Raabe se torna um local para abrigar os homens de Deus. E a casa de Raabe se torna um sinal da vitória para Jericó, ou contra Jericó. A irmã que está deitada de madrugada, e o marido dormindo, e ela passando mensagem no celular para outro. Essa casa Deus não está nela. Tudo que eu estou dizendo aqui, irmão, eu já resolvi problema assim. Pronto. Já resolvi problema assim. Pastor, eu estava deitado e eu vi no celular dela. Pronto, ela de madrugada passando mensagem. Aí quando eu fui falar, o que é isso aí? Não mexe não. Pronto. Pastor, eu vi ela agora, o irmão me contando. Pastor, a minha mulher estava mandando a foto nuazinha para um rapaz, um colega. E aí quando eu vi, ela disse, eu ia mandar era para tu. Eu disse, mas aí eu vi foi em outro. Não, mas eu ia mandar para tu, é porque tu se apressou. Ele disse, não era não, pastor. Eu disse, deixa eu ver aí, irmão. Aí ele tirou a print. Eu disse, era mesmo não. Ele disse, eu sei, pastor. É assim. Casa velha bagunçada, a mulher não ora, o marido não ora. Casa de fuxico. A mãe é fuxiqueira, o neto pega a mania. Até o bisneto. O que é, mamãe? Que a senhora já está falando aí, vovó? Aí já pegou o sistema. Porque vai passando de neto, pai, tio. Porque a própria psicologia diz que é pela aprendizagem, é pela prática. Não é assim? Tu que é psicólogo? Hein? Pronto. Vai imitando, vai vendo tudo direitinho. Aí pronto. Aí vai imitando. Vê o pai, vê a mãe, não respeita. Casa que não é digna. Olha aí. Irmãos,
E os anjos não entraram na casa de Ló. E tem muitos que Deus não está mais entrando na sua casa. Eu prefiro ter uma casinha coberta de palha, mas que Jesus esteja nela, do que um casarão sem a presença do meu Deus dentro dela. Então que Deus te abençoe. Não, olha, pastor, você está falando, não adianta. A mulher crente, coloca bem, irmão, para me encerrar. Pronto. Se o irmão está aqui, olha, você, outra coisa, deixou a esposa com fome. Deixa a esposa com fome. Ganha um saláriozinho, fica humilhando ela. Lá fora é com os amigos, chega tarde da noite, comendo cachorro quente e indo para o bambu. E a mulher tá sofrendo sem nada. Um pastor me contou que diz que era o pastor Heitor e outro pastor, estavam assim, aí escutaram o irmão: Senhor Deus, a minha mulher não entende, orando. Ela não entende, eu tenho feito tudo, eu tenho trabalhado, mas a minha esposa é incompreensiva, a minha esposa... Aí um pastor disse: sabia que esse cara aí maltrata a esposa dele? Os dois pastores conversando. Aí disse: não, será? Vamos embora lá deixar ele na casa dele. Aí pegaram o carro: irmão, não me deixar. Aí quando chegou lá, a mulher disse: olha, ele aqui, ele não pisa, ele não trabalha. Pronto. Outra coisa, marido que bota a mulher para trabalhar, viu, maridão? E fica dormindo, inventando que está cuidando de menino. Procura teu lugar, rapaz. Deus botou foi um macho na casa. Você pode trabalhar e ela também, mas você tem que entender que você é o cara. Ela tem que olhar e saber que ela tem um macho, que é um macho que dá conta do recado em tudo. É assim. Um dia essa Deriane disse para mim: hoje não tem nada aqui. E eu, pronto, aí eu saí. Eu disse: eu não tenho nada. E é para ela comer. Aí eu peguei, fui na feira. Cheguei lá no irmão, até já morreu ele. Eu disse: irmão, lá em casa não tem nada, eu não tenho dinheiro. Tu não quer me vender fiado? Ele disse: irmão, o que é que tu quer? Eu disse: um tomate, uma cebola, umas coisinhas. Aí ele me vendeu. Aí pronto, eu cheguei: Deriane, hoje tu come aqui. Você sabia, eu disse: não estou te dizendo, está aí. Não. É macho, irmão. Não é assim? Cabra velho que não é macho, vai para a casa da tua mãe, não é assim? Passa um mês, depois eu paguei. E quando eu recebi meu saláriozinho, que eu tenho que lembrar para os irmãos, porque senão... Depois eu fui lá. Aí eu disse: irmão, eu vim trazer teu dinheiro daquele dia. Ele disse: não, Mosiel, eu fui dar para você. Aí eu disse: rapaz, não tinha um negócio dele. Foi dar. Não, desse jeito. Rapaz, é bom. Aí pronto, aí fica: filha, aqui não tem nada mesmo não. Faz o seguinte, pega o ônibus, vai para casa da tua mãe. Eu vou para casa do meu pai também. Aí depois a gente resolve, volta. Esse casamento não vai dar certo nunca. Aí depois fica dizendo: tem um espírito do diabo, uma macumba que jogaram aqui. A macumba é que tu é preguiça, não trabalha, não tem sinceridade. Pronto, irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Escute essa. Raabe, a casa dela era de uma prostituta, mas entra para a história bíblica, porque a Bíblia diz: pela fé. Eu vou te dizer uma coisa: a tua casa pode ter sido a pior desgraça, mas se você fizer hoje como Jacó, em Gênesis 35, chamar a tua família, olha o modelo de um pai que quer ser espiritual, coloca lá, e eu encerro. Eu nem ia falar, irmão, que eu estou cansado, mas eu vi isso aqui, que hoje... Olha, maridão, peça perdão hoje para tua mulher. E não dê apoio, meu irmão. Marido que não dorme na mesma cama com a mulher. Outra coisa, irmão, marido que o mato está entrando dentro de casa. Irmão, um homem desse não presta. O matozão bem na porta. Tem deles que o mato está tão grande que ele passa e ainda faz assim, afastando o mato para passar.
Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui antes de ler o texto. Olha para mim aqui. Quem das irmãs aqui antigamente, ainda na sua casa, usou bileira? Deixa eu ver. Ela nem sabe o que é. Cadê? Olha aqui. A maioria. Isso aqui é letrada, é letrada. Usou bileira? Usou 2 potes? Usou a caneca de tirar água? Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tinha um funcionário que a casinha dele era de barro. Eu ia para lá, eu deitava no chão da casa dele. Irmã Lucinda, eu deitava no chão. Era tudo bem batidinho. Quando você olhava no copo, dava vontade de você se olhar, que era bem areado. Era assim ou não era? Areado. As panelas, irmão, era... Aí tudo você chega, irmão, tinha banheiro de pobre que você ia, aí você chegava, eu vi muito isso, ele todo feitinho de palha, a palhazinha lá no cantinho deitada, com a madeirazinha encostada. Aí quando você olhava tinha a gamela, tinha tudo em cima, aí você via o sabãozinho do lado, até aquela bucha que eles tiravam de... Era tudo organizadinho. Eram pobres, mas eram cuidadosos. Casa, irmão, que você chega e ela é um ninho de fedor. Menino velho jogado, fralda velha no chão. Irmão, lá desse é desorganizado. O Senhor não está nisso. Então o marido tem que ser o chefe da casa. Olhou a goteira, zona, meu irmão, suba. Não vai botar tua mulher não. Se tu não sabe fazer, chama um irmão. Rapaz, irmão, eu te pago. Tira a goteira da casa. Tira um mato de trás de casa, rapaz. E essas irmãs estão casando ruim hoje, é porque quer também. Que você já vê quando ele tem preguiça. Quando você vê um rapaz até sentado, pega ali para mim direto. Pode largar de mão, irmão. Pode largar ele de mão. Coloca Gênesis 35. Olha o modelo desse pai aqui. Olha o modelo desse pai. Gênesis 35. Bora, meu filho, bota. Eita, meus irmãos. Hoje eu quero falar aqui, porque Deus botou no meu coração. Peça perdão para a sua esposa. Mude a sua vida, rapaz. Seja um homem sincero. Ande com sua esposa. Nada de negócio de estar só com amigos para cima e para baixo. Tu é casado, rapaz. É a tua esposa, chama ela. Bora, minha filha, nós dois. Pronto. Não, tu vai levar a tua esposa. Se ela não for, eu não vou. Assim. 35 primeiro. Faça isso aqui. Deus está falando com você hoje aqui. E Deus não quer. Olha, outra coisa, se tu chegar aqui e fizer que nem aquele hino do menino, deixa o menino rodar, para mim tu pode rodar aqui tudinho. Mas se eu chegar na tua casa e ver um monte de mato, eu vejo que tu não é homem de Deus. Porque homem de Deus tem caráter, homem de Deus trabalha, rapaz. Homem de Deus zela a casa. É assim. É desse jeito. Esse irmão Antônio, fica de pé, irmão Antônio. Esse irmão Antônio aqui, ele trabalhou comigo 8 anos. Eu disse agora para os irmãos, eu disse, olha, o irmão Antônio, ele era o seguinte, o carro da igreja tinha aqui o local para lavar, mas na hora que ele chegava aqui, ele pegava, limpava o carrinho da igreja. Nunca mandei. Ele mesmo limpava, era tudo ajeitadinho, pronto. E até quando eu ia, isso não é da agora não. Na hora que eu ia entrar no carro, aí ele abria a porta, eu disse, deixa que eu abro. Eu disse, não, deixa eu ganhar meu galardão. Eu disse, não, deixa que eu abro. Era uma briga nós dois, para abrir. Aí eu chegava e ele dizia, deixa eu carregar sua bolsa. Eu disse, não, senhor, eu não abuso, irmão, das coisas. Eu não abuso de ninguém. Pronto, eu não peço para ninguém. Pronto, eu vi, nem que se eu estiver passando fome. Nem quando eu me casei, eu ia para a casa do pai pedir nada. Está bem, a Leleque sabe. Mas ele era assim. E Deus honra quem faz isso. Disse Jacó, levanta, sobe a Betel, habita ali e faz um altar. Olha aí, pode passar. Só para os irmãos terem uma ideia. Isso aqui é um pai. Jacó chamou a família e a todos que com eles estavam. O que foi que ele disse? Leia vocês para dizer que não sou eu. Isso. Vai. E levantemo-nos. E ali
Oh, pronto. É só isso. Se não tiver esse pai em casa, quem tem que ter essa autoridade é o pai. É para o filho, é para o menino. Bora, meu filho. Pastor, é porque esse menino não gosta de culto. Um meninozinho com 3, 4, 5 anos. Mandando no pai, mandando na mãe. Agora o maridão velho que não dorme com a mulher. Coloca lá em 1 Pedro 3, verso 7. Se tu não dorme... Outra coisa, vou te fazer um pedido aqui em nome de Jesus. Nunca mais invente de sair da tua cama para ir deitar lá no quarto de cima, porque tu está zangado com ela. Tu pode dar um AVC e morrer. É assim? Tu pode ter um AVC e morrer. Ou a irmã também. Aí tu já imaginou? Tu zangada morrer. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com o quê? Entenda ela. Tem marido que não quer entender a esposa, entenda ela. Escute ela, sim, meu bem, o que é? Não, tá certo, tá bom, tá ok. Eu sou assim, eu escuto. Não, mas porque... Não, pois fala o que é. É assim. Dando honra, dê honra a ela. Minha filha, hoje eu vou te levar lá para o coco bambu. Eu quero que tu vá, eu quero que tu vá comigo. É assim. Eu disse, é assim mesmo, pronto, honre ela. Pronto, vi um vestidão bonito, compre para ela. Minha filha, eu estava ali, me lembrei de ti, esse vestidão. Olha aí, pronto. Ah, amor, mas é caro. Mas você merece. É a princesa da minha vida, é a mulher da minha vida. Honra a tua mulher, rapaz. Tem irmão que é jeitoso com as outras lá fora, não é assim? É educadinho que é uma fineza. Não abre a porta para a mulher dele entrar num carro. Pronto. Agora, quando as outras, ele é um jeitoso, é carinhosinho. Assim, Conheço muitos. Até a voz ele muda, quando ele está falando com as outras. Quando ele é uma voz, o que é que tu quer? Aí pronto. Aí quando é as outras, ele, sim, querida. Ah, é, amor? Aí muda o tom da voz. Vá nessa, viu, irmã? Cai nessa deles, viu? Tá aí. Como vaso mais fácil. Sendo vós o quê? Os seus cordeiros da graça, da vida. Leiam o final, irmãos. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Não sobe a oração de um marido e de uma mulher que estão intrigados, que estão zangados. Faça um compromisso. Só os casados aí. Cadê os casados? Está vendo tão pertinho dela, mas dá um sinalzinho para ela. E diz, minha filha, eu não vou nunca mais dormir lá na casa dos cachorros. Nunca mais. Eu nunca mais dormi no sofá, zangado. Faça isso não. Chame a tua mulher hoje, minha filha. Olhe para cá, irmão. Olhe para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Uma pessoa, eu não cito o nome, irmão, mas uma mulher disse para mim, pastor Aziel, eu não moro mais com esse homem. Eu disse, não faça isso. Recomece sua vida. Ela disse, pastor, são mais de 20 anos os cobradores na porta da minha casa. E eu não aguento mais. E ela pegou a maleta dela e foi embora. Ele, diácono. Lutei demais por esse casamento, mas não deu certo. Por quê? Porque ela cansou. E tem dia que a mulher, um dia ela vai cansar. Vê que tu não faz nada. Vê que é parado velho. Não tem atitude para nada. Uma hora ela cansa. Só reclamando, só exigindo. Então pronto. A tua casa pode se tornar uma casa de Raabe. Comece com a fé. Chama os espias de Deus para dentro dela. Coloca o fio de escarlate. Chama toda a tua família. Porque vai ter salvação na casa. Oh, glória! Lucas 19:10.